Olá, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Heinemann, sou enfermeira e vice-diretora executiva da ONG Prematuridade.com. Hoje estou aqui para mais uma das nossas lives, com uma temática super importante. Como lidar com a perda? Como as mães, os pais, as famílias passam pela questão da perda gestacional e da perda também depois do nascimento do seu bebê? Quais as estratégias que nós podemos ter para diminuir o impacto? E para conversar conosco sobre isso, nós teremos a honra de receber Tatiana Maffini. A Tatiana, em 2012, perdeu uma filha com 17 dias de vida por não conseguir um leito na UTI neonatal. Tatiana é uma guerreira, transformou a dor em luta e hoje é a fundadora e presidente da ONG Amada Helena, que tenta transformar a realidade do luto parental no Brasil. Estamos só aguardando a Tati pedir para entrar e estar conosco na live. Informo a todos que essa live estará disponível nos nossos canais do YouTube. Durante a realização da conversa, vocês podem fazer as suas colocações. Por favor, mandem as suas perguntas, as suas dúvidas, que nós estaremos aqui à disposição para esclarecer. Oi, Tati. Pode pedir para entrar, Tati, que eu te adiciono aqui. A Tati já está entrando. Boa noite, Tati. Boa noite, tudo bem? Tudo, que prazer te ter conosco nessa noite, né? Finalizando o mês de julho, um mês de luta, né? Quanto às questões, então, do luto parental no Brasil. Quero te agradecer e, em nome da organização, te parabenizar pelo teu lindo trabalho e por essa transformação que tu fizeste, né? Eu acho que foi do luto à luta, né? Por condições melhores para as famílias e poder aí compartilhar um pouco disso tudo que tu viveu conosco hoje, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês, Aline, sempre, a tu e a Denise e a equipe toda da Prematuridade, por esse convite e por abordar esse tema que a gente sabe que é tão complicado da gente conversar, tão doloroso e é um tabu, né? Por isso. Então, primeiramente, eu queria me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Tatiana, como tu falou, presidente da ONG Amada Helena. A Helena faleceu dia 17 de fevereiro de 2012, então fez 8 anos, né? Vai fazer 9 anos ano que vem, com 17 dias de vida. E quando ela morreu, a gente, como foi por falta de leitos de UTI NEL, que ela esperou 12 horas, ela tinha uma complicação cardíaca, e a gente iniciou uma campanha por mais leitos de UTI, porque a gente viu que faltava, né? Porque não foi só o caso dela, eram outros casos também que a gente ficou conhecendo da falta de acesso a esses leitos. Então começamos assim, uma campanha por mais leitos de UTI e fizemos um abaixo-assinado. Fomos recolhendo assinaturas em feiras. Então, nesse contato com outros pais que perdiam, que a gente foi vendo que não era só nós que sentia tudo aquilo, que a gente sente um monte de coisa, e não era só nós que sentia. Então fomos vendo essa falta de locais, de referência para a gente buscar ajuda, entendeu? Que é triste falar da perda de um filho, claro que é triste, em qualquer idade, seja gestacional, adulto, infantil, qualquer idade é triste, mas a gente precisa falar sobre isso igual, né? Porque é uma realidade. Então, primeiramente, meu sentimento a todos os pais que estão acompanhando, né, que passaram por isso. Mas que bom que a gente pode hoje ter esse espaço de diálogo, que vem crescendo, né, um diálogo importante, tanto para os profissionais que atuam na área, porque eu imagino, é difícil para a gente, hoje eu sei, por todo esse trabalho que a gente tem com contato com pais e profissionais, que não é difícil só para pais ou familiares. É difícil para o profissional que nos atende também. Então é um tabu para todo mundo, né? Por isso que é tão importante esse espaço que vocês abriram. Muito legal, Tati. Assim, eu acho que essa conversa, né, ela se inicia hoje, mas eu acredito que ela não tem fim, né? Eu acho que essa parceria que a ONG Prematuridade.com tem com a Madalena, ela só se fortalece, né?
e com certeza busca levar cada vez mais informação e por que não dizer colo para essas famílias, né? E aí, Tati, eu vou te fazer a pergunta que não quer calar, né? Como lidar com a perda, né? Como é que os pais, como é que faz para lidar com essa questão da perda? Então, assim, eu anotei aqui algumas coisas para a gente conseguir conversar. Que, em primeiro lugar, eu queria dizer assim, que, como tu falou, todo mundo se pergunta como. Afinal, como que a gente vive após a perda de um filho? Eu mesma, antes de perder a Helena, se me dissesse, eu ia dizer, não vou conseguir viver. É isso que a gente pensa. Que a gente vai morrer junto, mas tu não morre. Infelizmente ou felizmente, tu segue e não tem uma resposta pronta para essa pergunta. Seria mais fácil se eu tivesse uma receita pronta, mas não existe um como. Cada um tem o seu próprio como e a gente vai aprendendo. Enquanto o tempo vai passando, tu vai aprendendo a construir coisas em ti, aprendendo as tuas ferramentas para conseguir enfrentar isso. E é porque eu estou lendo aqui as colinhas que eu fiz, porque a gente fica meio confusa, né? Então, assim, o que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa. Então, até hoje foi oportuno o post que a gente fez lá na rede social da ONG, que fala sobre Uhum. isso. Que não é regra positividade, não é regra ter fé ou não ter, que não existe uma regra que tem que ser assim. Mas o tempo ajuda muito, isso é inegável, porque falam, o tempo não muda nada. Ele não muda, porque é um fato imutável. Só que ele ajuda tu a aprender a colocar aquilo dentro de ti. Que é o que eu sempre falo. Logo que eu perdi a Helena, que nós perdemos, né? Não foi só eu, mas que nós perdemos a Helena. Tu não tem aonde colocar aquilo ali. É uma dor tão grande que tu não consegue colocar, não parece que não tem lugar nenhum para te colocar e tu ainda lembra como é ser inteiro. Porque isso para mim, então muito vou falar como eu, Tatiana, é outro fato. Claro. Eu jamais vou ser inteira. Dizer assim, que tá tudo, não vai acontecer. Porque sempre vai ter aquela lacuna que eu vou ficar pensando, a Helena hoje ela teria 8 anos, ela estaria fazendo isso, estaria fazendo, entendeu? Sempre a gente tá pensando, hoje eu sei que não tem problema. Que ok, que é normal e isso diminui muito o fardo, sabe? De tu carregar isso. Porque grande parte do que a gente sente é a dificuldade de lidar com tudo isso. Com esses julgamentos. Tu mesmo se julga. Eu tinha uma dificuldade muito grande de ver outros bebês logo que a Helena faleceu ali no primeiro ano, sobretudo. E eu me culpei muito disso. Eu pensava, mas quem é que não gosta de ver bebê? Eu não gostava porque me causava dor. Até hoje me causa algum desconforto, assim, bebê recém-nascido, menina, né? E hoje eu sei que é ok, que tudo bem, que é porque me causa dor. Então não tem como eu dizer, não, tá tudo normal, porque não tá. Eu perdi alguém que eu amo, né? E isso muda pra sempre a gente. E eu anotei aqui as perguntas que fizeram, que eu achei bem interessante. Então, assim, continuando na linha do como, perguntaram como lidar com o medo de uma nova gestação, né? Porque eu tenho 2 filhos, três com a Helena. Então, eu tive ela, um ano depois eu engravidei do Elano, e agora o Hector tá com 5 meses, o meu pequeno. E aí, eu revendo toda a minha gestação do Elano, quando eu engravidei do Hector, eu pude perceber o quanto eu ainda estava, não digo debilitada, porque debilitada traz uma coisa de doença, não seria debilitada, mas próximo disso, quando eu engravidei do Elano. Como tinha muitas questões que eu não tinha organizado, porque assim, não existe um tempo perfeito, né? Eu acho que nem ninguém chega e diz assim, eu quero ser mãe agora, tá tudo perfeito, tudo lindo, depois de perder um filho. O medo sempre vai existir. Como existe em qualquer gestação normal, não é só numa gestação após a perda, né? Em qualquer gestação a gente não é 100% segura e a gente precisa tirar essa, desromantizar isso, sabe? Eu acho que ninguém diz assim, eu estou pronta para o arco-íris. Eu acho que isso não acontece. Mas tem muitas coisas que a gente tem que organizar antes de conseguir ter outro filho. E aí, em primeiro lugar, ter paciência com nós, com a gente mesmo. Então, assim,
Hoje eu tô muito ruim. Eu lembro um dia que eu tava tomando um banho e eu tava com a barriga grande, assim, uns 8 meses já, do Elano. E eu tomei banho e pedi perdão pra ele por eu não conseguir estar inteira, porque eu não conseguia curtir a gestação dele, não conseguia curtir. Eu tinha muito medo. Então eu pedi perdão pra ele por isso. E como é difícil tu conseguir admitir isso pra ti, que tu não conseguiu fazer o que tu queria fazer, não conseguiu sentir o que tu queria sentir. Os primeiros dias com o Elano foi muito difícil também, porque meus 3 filhos são bem parecidos uns com os outros, sabe? Parece que botou tudo na mesma forminha, assim. Que Então amor. eu olhava para ele e via muito dela. Então para mim foi muito difícil eu conseguir. Eu fiquei na casa da minha mãe uns 20 dias, não conseguia ficar em casa com ele sozinha por causa disso. Então quando me perguntam, eu ainda me reorganizo a respeito da morte da Helena. Eu não tá tudo ok, ainda estou me organizando de muita coisa sentimental e muita coisa que ficou para trás, aprendendo com o que eu sinto e com o que outras pessoas sentem sobre isso, porque é uma experiência profunda, uma experiência que te modifica para sempre. Então, por isso que a gente tem que conseguir se organizar e ter paciência com a gente mesmo. Igual eu falei, quando amanhã vai fazer 10 anos que a Helena faleceu, e tem muita questão ainda não resolvida a respeito disso. E aí, quando eu engravidei do Elano, eu não tinha feito tratamento. Hoje eu fiz 1 ano e meio, quase 2 anos de tratamento, que me ajudou muito. Eu percebi que eu não conseguia me conectar com o Elano. E como para mim isso é difícil de eu admitir aqui, né? Não conseguia me conectar muito bem com ele. Não conseguia estar ali, sabe? Eu estava ali com ele, mas não estava. Então, para mim é muito difícil admitir isso. E para admitir para mim e para vocês, né? Para quem está olhando, é muito difícil a gente admitir. Mas é isso. Mas o que que me fez mudar muito? Me perguntavam assim: tu não tinha medo de perder o Elano? Não, porque eu não me lembro, acho que foi com a doutora Karina, que eu falei, a Polido, que é uma psicóloga que nos ajuda, voluntária na ONG. E eu falei para ela, eu converso muito com as psicólogas, então ela me falou que cada história é uma história. Então, para mim, isso foi transformador, porque eu, na minha família, somos 6 meninas, 6 irmãs. E uma saiu completamente diferente da outra. Uma faz uma coisa, a outra faz totalmente o oposto. Então, aquilo ali, para mim, foi um exemplo prático de que cada um tem uma história. Então, para mim, isso foi muito transformador. E para mim, o que funcionou foi sempre pensar no Elano, entendeu? Que ali era o momento dele, a história dele, mesmo tendo toda a dor, tudo medo, eu pensava, agora é a hora dele, entendeu? Então, isso que eu consegui organizar, e teve muito momento, como eu estava falando lá do banho, teve momentos que eu chorei, que eu disse, olha, filho, não estou conseguindo ficar 100%, tu não tem culpa, eu não tenho culpa, e nem o teu pai tem culpa. Foi uma coisa que aconteceu e que a gente não consegue curtir por causa disso. Então, por isso que a gente bate tanto a respeito do bebê arco-íris, que é para a gente desromantizar, porque é muito difícil um assunto assim, mas é a realidade. Uma criança não merece chegar na vida de uma pessoa sobre a sombra de um acontecimento assim. Ele tem que chegar no momento dele, na hora dele, e a gente tem que conseguir estar ali para ele. Por isso que a gente fala sempre para se reorganizar antes de ter outro filho. E é Perguntaram ali legal isso também. que tu tá trazendo, Tati, assim, só para complementar, né? O quanto é importante isso, né? Eu acho que enquanto tu estás falando, né, esse respirar fundo, né, do recomeçar, né? E também a questão de se olhar e se perdoar por isso, né? Olha, está acontecendo isso, mas isso é independente da minha vontade. Eu preciso passar por esse momento de transformação agora, né? Eu preciso viver esse luto para seguir, né? E muitas vezes a mãe ela se culpa porque acha que esse tempo de luto ele está demorando muito. Então, super importante para quem está nos assistindo, né? Que possa compartilhar com as mães. Não existe uma receita, né? Cada mãe vai sentir de uma forma diferente. Cada mãe vai ter o seu momento de luto e é importante viver isso. E às vezes eu vejo, Tati, eu não sei se isso acontece, né? Assim, se as mães te procuram também com essa questão, no sentido de
eu não vou mais conseguir ser mãe, eu não vou mais ser mãe, né? A história de ser mãe acabou para mim, deixei isso para trás. E muitas vezes quando a mãe traz isso, a gente fala, talvez não neste momento, mas vamos esperar, dar tempo ao tempo, né? Não sei o que tu pensa sobre isso. E assim, eu penso que é isso mesmo. Em primeiro lugar, cada um tem seu momento. A gente fala muito isso, né? Que o luto ele não é linear, entendeu? Ele tem altos, ele tem baixos, tu vai conseguindo se organizar. E cada pessoa sente de uma forma, né? E até a gente traz muito sobre isso, em especial agora próximo mês, né? Que é o mês dos pais. Que todo mundo fala, ai, pra mãe é pior, sabe? Não é pior, nem melhor, nem nada. Pra mãe, a mãe sendo como mãe, o pai sendo como pai. E falamos também sobre vitimização, que falam, ai, tem que ficar bem. Parece que quem passou 5 anos e chora a morte de um filho está se vitimizando. E não é isso, entendeu? Muita gente chora e não admite de medo desse julgamento, entendeu? E não é, porque e é muito difícil, gente. Olha, como tu explicar a própria maternidade. Por isso que é tão difícil falar de luto. Porque não tem como tu colocar em palavra, é uma coisa tão profunda quanto essa, sabe? É transformador. Então, muitas vezes, porque assim, as pessoas me olham e dizem, ah, ela conseguiu se organizar porque ela fundou a ONG. E é muito bonito uma história geral, entendeu? Tu olhar tudo o que aconteceu é muito bonito. Do pior fato que aconteceu na minha vida, eu e minha irmã, que é a madrinha da Helena, Flávia, conseguimos transformar a vida de quantas pessoas, né? E de um assunto assim, só que ao mesmo tempo ainda é muito doloroso. Eu falar dela, eu lembrar dela, e eu não tenho vergonha de admitir, e às vezes choca as pessoas. Elas dizem, ai, tu não deixa tua filha descansar. Não é que eu não deixo minha filha descansar, é que eu amo ela. Então eu vou falar dela, vou lembrar dela, eu tenho foto dela lá em casa. Então não tem um tempo. Ai, um ano tudo bem, um ano as pessoas entendem, né? Ai, um ano tudo bem chorar a morte de uma filha. Principalmente se era bebê, ou perda gestacional ainda é mais difícil das pessoas compreenderem. Só que não tem um tempo. O primeiro ano ele é o mais difícil, por quê? Porque vai ser o primeiro Natal sem o teu filho, vai ser o primeiro Dia das Mães sem o teu filho. Então, isso é mais difícil para te conseguir encarar essas datas. O primeiro aniversário, o primeiro aniversário sem ele, ou a data que era para ele nascer. E por aí vai. Isso dificulta muito, entendeu? No primeiro ano. E quando vai passando, tu vai aprendendo a lidar melhor com aquilo ali. Eu lembro uma coisa que o padre Fábio de Mello falou no vídeo. Que perder alguém que a gente ama é igual um mega baú. Tu tem a tua casa tudo organizadinha, entendeu? E dali um pouquinho chega aquele mega baú pra ti, tu não tem lugar nenhum pra colocar aquilo. De tão grande que ele é. E é isso quando tu perde um filho. Tu lembra o que é, tu tá organizado, porque a cabeça da gente não funciona direito mais, sabe? E eu me culpava muito por isso. Eu queria ter minha vida organizada, eu queria ter tudo igual eu tinha antes. Só que não é mais igual era antes. Passou por um grande baque, é igual o nascimento de um filho. Ele transforma a tua vida, só que é o oposto, né? A morte de um filho, claro que transforma por uma coisa que tu não queria, e o nascimento por uma coisa que tu estava esperando. Mas mesmo assim, ele muda da água pro vinho a tua vida. Só que não, que tem um tempo para isso. Então, tempo no relógio cronológico não existe. Não tem. E a gente precisa entender. Não só a sociedade, como quem não viveu, mas a gente, enquanto pai e mãe que perdeu, precisa compreender isso. A gente precisa ser bom com a gente, entendeu? E isso que é tão difícil. Tu dizer, olha, tá tudo ok, tô sofrendo um tempão, mas tá tudo ok. Hoje eu não tô legal, tá ok. Amanhã eu tô melhor, por aí vai. Se permitir, entendeu? Maravilhoso isso, né, Tati? O se permitir, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante. A gente vê as mães, muitas vezes, até aqueles bebês que estão em cuidados paliativos ou que já tiveram diagnóstico de morte encefálica, né? O quanto é difícil para elas esse momento e o quanto é difícil para elas até se cuidarem nesse momento, né? Porque elas estão tão sofridas, é tanta dor, né? Que as outras coisas parecem muito pequenas relacionadas a isso. E hoje é uma coincidência, assim, a gente está conversando sobre isso e eu vou compartilhar com vocês, assim, uma pessoa muito próxima perdeu um bebê, né? A gente ficou sabendo hoje, assim,
oitavo mês de gestação. Então, assim, é um baque, porque tu acompanha toda essa gestação. Então, assim, não é só para a família, para os amigos, as pessoas que estão próximas, né? Tem uma pessoa que comentou aqui, né? Como é difícil a questão do julgamento, né? Então, já passou tanto tempo e ela continua sofrendo. Sim, ela vai sofrer e a Helena sempre vai existir. A Helena não passou. Uhum. A Helena existe, né, Tati? Ela é a figura, né? Então, assim, acho que isso, assim, é super importante tu estares compartilhando, assim. Tem uma mãe que nos perguntou, né? Sempre próximo ao aniversário que a filha deveria comemorar, ela chora muito, né? E eu acho que tu já respondeu um pouco sobre isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, né? A questão das datas, né? A questão de ter essa marcação, assim, das datas. Nasceu, estava comigo, agora não está mais. Assim, a gente tem uma campanha de Dia das Mães e Dia dos Pais, falando em datas, né? Eu acho que tem uns 3 anos ou 4 que um movimento que é nacional vem fazendo, vem tentando organizar e fazer. Porque assim, eu perdi a Helena em fevereiro. Então, no primeiro Dia das Mães, ninguém sabia direito o que fazer comigo. Porque se dava Feliz Dia das Mães, se não dava, sabe? Fica aquele clima estranho durante o dia todo. E eu mesma não sabia. Porque na realidade tu é mãe, mas tu não tá exercendo a maternidade, né? Ou tu é pai e não tá exercendo a paternidade. Então é uma coisa muito difícil, como eu falei, é um desafio pra gente mesmo, porque tu foi criado não falando muito de morte, não entendendo muito sobre morte, mesmo sabendo que faz parte da vida da gente, a gente não fala muito, ainda mais sobre a morte de um filho, que é uma coisa que contradiz a ordem da vida, né? Porque a gente sabe que vai perder os pais, mas não que é invertido. Então, por exemplo, do meu marido, a primeira perda, a grande perda dele foi ela, foi a Helena. Então, são muitas coisas que a gente não fala e não se reorganiza. E chegando perto dessas datas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, dia de aniversário, eu, para mim, quando entra dezembro ali, porque eu sou sincera mesmo no que eu falo, entendeu? Então, às vezes é ruim, às vezes, né? Quando eu Não, entro não é ali em ruim. dezembro, quando eu entro ali em dezembro, que é o mês que a gente mudou para cá, para onde a gente mora hoje, então eu mudei para cá para ter uma vida maravilhosa e um mês depois meu filho tinha morrido. Então, para mim, mudou da água pro vinho o que eu sonhava e esperava com o que aconteceu, como é com a maioria dos pais, né? Com a maioria não, né? Com todos, né? Acredito eu. E aí, quando entra final ali, entra dezembro, janeiro, fevereiro, até o dia da morte de Helena, eu fico num limbo. Eu não sei explicar. É uma coisa assim que parece que não anda as coisas, aqueles dias meio, sabe? É assim até passar o dia da morte dela. Passou o dia da morte dela, eu consigo começar a me reorganizar. E agora que já faz um pouquinho mais de tempo, eu sempre faço uma homenagem para ela no dia do aniversário dela. Então, para mim, isso me ajudou muito, porque eu sempre lembrava o dia de morte dela. E os nossos filhos foram mais do que a morte deles, eles foram muito mais, né? E às vezes a morte é um baque tão grande que tu acaba esquecendo aquilo, apaga tudo a vida, o amor, tudo que teve, porque a Helena viveu 9 meses e 17 dias, não foi só 17 dias. Então é muito difícil conseguir organizar tudo aquilo ali para entender isso. Como eu falei, é tudo um processo, né? E aí eu planto uma árvore. Eu plantei um ipê, agora esse último, que eu sei que eu não vou ver crescer, ficar lindo, maravilhoso, porque ipê demora, né? Mas eu queria plantar uma árvore assim, plantamos um ipê essa última vez. E para mim me ajudou muito. E é o que as psicólogas especialistas, por exemplo, a doutora Maria Helena, que é especialista em luto há muito tempo, ela fala para a gente dar sentido àquilo ali. Então, por exemplo, porque desafoga a gente de algum jeito, sabe? Por exemplo, um filho adulto gostava de comer polenta com queijo, por exemplo. No dia do aniversário dele, faça polenta com queijo. Nem que tu chore fazendo e que tu chore comendo. Faça porque aquilo ali é um vínculo que vai te ajudar, entendeu? Com ele. E isso é uma forma da gente conseguir colocar para fora tudo aquilo. Porque, igual eu falei, é uma coisa muito grande. Tu não consegue deixar dentro de ti. E aí nós plantamos árvore. Eu e meu marido agora, todo aniversário plantamos uma árvorezinha, porque eu falei que eu quero deixar o mundo mais bonito. Que nem ela deixou o meu. E o nosso, né? Não só o meu. E eu também sempre falo, e a Helena, eu perdi a Helena, porque a gente parece que é posse, é só da gente. Mas não foi, toda a minha família perdeu, porque toda a minha família estava esperando, né? Meu marido, meus pais, todo mundo estava esperando.
Então, eu até quero contar uma coisa engraçada que aconteceu essa vez do IP, que o pai, não foi esse ano que a gente plantou o IP, tá? Corrigindo, foi ano passado. Porque eu tava com o Hector pequeno, né? Tava para nascer, não tava pequeno, tava para nascer esse ano. E aí nós compramos o IP, rodamos Porto Alegre inteiro, porque eu queria um IP roxo, né? Que ela, o enxoval dela era roxo. E aí rodamos Porto Alegre, achamos lá no Ceasa o tal do IP, levamos para casa, porque a gente mora lá em Gravataí. Levamos no sítio que a gente mora e fomos plantar, tá? Daí eu deixei, o pai trabalha junto com o meu marido, né? O meu pai. Aí eu deixei, eles param de trabalhar às 5 horas da tarde. Daí eu pensei, vou plantar depois, porque eu queria que fosse feito eu e o Giovanni, né? Tá. Daí o pai trabalhando lá para baixo, né? Dali um pouquinho o pai chegou, tá, estou indo para casa, tchau, você foi, tá. Daí eu saí da área. Não, o pai vinha vindo, e daí eu pensei, agora ele já vai dar tempo de eu plantar. Daí o pai disse, Tati, tu não precisa se preocupar, eu já plantei tua árvore lá que tu comprou. Eu já plantei lá embaixo. E daí ele plantou perto do açude, não fui eu e o meu marido que plantamos, viu? Como a gente se mente, né? Daí eu cheguei lá embaixo, tava o ipezinho plantadinho, bonitinho, ele molhou tudo o chão, que daí tem que molhar tudo, né? A água não faz. Daí eu e meu marido chegamos só, fizemos assim em cima da terra, pra dar uma, né? Esse ano a gente plantou uma bergamoteira, não foi IP. O IP foi o ano passado. E aí achei aquilo tão engraçado, porque o pai achou que ele tinha feito uma grande coisa, entendeu? E era uma coisa que era para vínculo meu e do Giovanni. E Deus disse, não faz mal, né? Porque era o vô, depois no outro dia a gente contou e riu. Então a perda também tem disso, sabe? Tem coisas que tu ri, que tu nem acredita que tu ri, e que quando vê é bom, entendeu? Porque não tem problema, porque é igual eu falei, o filho, ele não é só essa coisa trágica da perda. Tem tanta história bonita, sabe? E eu agora não vou lembrar quem que me falou, acho que foi a Fernanda, a psicóloga, uma psicovoluntária aqui da ONG. Ela falou, Tati, como é bonito conhecer a Helena pelos teus olhos. E hoje eu sei o que eu falo, porque quando eu converso com as mães, e elas falam, é o meu filho assim, o meu filho... e dão risada, tu conhece pelo olho da outra pessoa, e isso é tão bonito. E isso a gente só consegue fazer com conscientização que não tem problema tu falar de um filho que partiu, que morreu. Ele é teu filho igual. E isso dá uma liberdade pra gente que alivia muito a dor, alivia muito tudo que a gente sente. Que lindo. E o quanto foi significativo para o teu pai plantar essa árvore, porque ele sabia o porquê, né? Então, nossa, que lindo, assim. Tem a doutora Paula que está compartilhando conosco, né, que os mêsversários de nascimento e de morte são os piores dias do mês, né? A data difíceis de se aguentar. E ela traz também, né, 5 meses sem meu bebê, tá difícil, ainda dói demais, né? E eu acredito que realmente doa, né? Tem uma outra pessoa aqui, Grito Solitário, que trouxe, né? Passam-se os anos, mas o dia da morte são os mais difíceis, né? Então, trazendo também de novo essa questão que tu trouxe, né? A Nádia trazendo, né? No judaísmo comemora-se sempre o aniversário de morte dos entes queridos, então uma forma aí de comemorar, né, essa pessoa que não está mais conosco. E uma coisa interessante que tu trouxe, né, Tati, que eu achei lindo e que vai ficar, assim, pode ter certeza que eu vou levar, comemorar a vida e comemorar os dias que ela esteve contigo, né? O quanto esses 9 meses e 17 dias eles foram felizes, né? Então, assim, a Helena não foi só a tristeza da partida, mas foi, eu acho que é o resultado do exame, né? É o tempo de gestação, é o tempo que vocês puderam estar juntas e compartilhar esse momento juntas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que nós profissionais, eu estou falando como enfermeira, né? Como é difícil, a gente fala pouco ainda sobre cuidados paliativos, a gente ainda fala pouco sobre a questão da presença dos pais. Nesse tempo de pandemia, a gente recebeu agora, né, essa semana, uma mãe que ela não pôde estar junto com a sua filha durante o tempo de internação, né? Houveram intercorrências, a menina acabou tendo complicações, né? Entrou em cuidados paliativos e só nesse momento a mãe teve a possibilidade de estar com ela, né? E só depois da partida que a mãe pôde pegá-la no colo. Então, o quanto a gente tem que estudar ainda, né, Tati? O quanto a gente
precisa, nós profissionais, juntos com vocês, mães maravilhosas, aprender a reescrever essa história, né? Porque eu acho que isso, se a gente fizer junto, a gente vai conseguir fazer melhor. Mas se a gente fizer sozinho, eu acho que a gente pode acabar não conseguindo, né, garantir um sucesso como a gente gostaria. Nós temos o multi para essa troca, porque a gente percebeu isso, né? Quando pensamos no multi, a gente pensou, vamos mostrar para profissionais como é que eles vão fazer para conseguir tratar os pais bem quando perdem. Só que na realidade isso é uma via de mão dupla, né? Porque vocês estão o tempo inteiro nessa rotina, vendo o sofrimento das pessoas, não é fácil. Então por isso que a gente começou a fazer um multi para isso, para que a gente aprenda a trocar essas informações que são tão importantes. Porque assim, eu consegui pegar a Helena quando ela estava viva no colo, né? Eu fiquei com ela em casa, esses 17 dias ela não ficou no hospital. Só que quando tu pega, porque eu não queria falar coisas que me emocionassem muito, né? Porque eu tô com meu bebê pequeno, então pra mim até é difícil, tô amamentando tudo. Só que assim, quando eu peguei ela no colo, meus pais, então assim, a equipe do hospital me deixou me despedir dela, eu, meu marido e meus pais, que eles ficaram lá. A Helena ficou 12 horas, como eu falei, no hospital, o pai e a mãe ficaram lá esperando. Quando eu fui me despedir da Helena, a gente balançava ela assim, sabe? Como se ela tivesse viva. Então é uma coisa que é muito, muito, muito difícil. É um momento que tu não consegue imaginar. Eu não conseguia imaginar que eu teria vida de novo, entendeu? No velório da Helena, porque ela chegou, era meia-noite na capela e velamos ela até o outro dia às 2h30 da tarde. Parece que passou assim, sabe? Foi muito rápido. Então, foi muito difícil a despedida e eu não conseguia acreditar que de alguma forma, e me perdoem se eu me emocionar, de alguma forma eu ia conseguir ser feliz de novo, entendeu? E olha que eu seguro bem, mas às vezes é difícil. E aí, Estamos juntos, isso Tati. este momento, quando tu vai se despedir de um filho, ou quando algum profissional chega para te dar notícia, é a pior hora, entendeu? Depois tu vai conseguindo. Eu demorei, eu acho, uns 6 meses para voltar a raciocinar. Então, hoje quem me olha falando, pensa, não, conseguiu se organizar, que bonito. Olha, Tati, não é assim, é muito diferente. Eu sempre falo, é muito diferente ali nos primeiros tempos, na primeira hora que tu recebe a notícia, tu chega a não acreditar de tão doloroso que é e profundo. Então não tem como a gente passar por tudo isso sozinho, sabe? A gente não conseguia buscar ajuda em lugar nenhum. Eu e meu marido não conseguia conversar com as pessoas, é tudo muito difícil. E um pai e uma mãe que perdem um filho não merecem isso. Eles merecem ser acolhidos, ter quem ouça e não quem diga, tu tem que esquecer o teu filho porque ele morreu, ele não vai voltar. A gente sabe que ele morreu e não vai voltar. Só que como que tu consegue conviver com isso? Essa é a grande diferença. E eu acho que a gente, enquanto sociedade, enquanto pai e mãe mesmo, porque os próprios pais têm que criar consciência de que essa luta é nossa, é de quem perdeu, dizer para as pessoas, a gente só quer que respeitem, entendeu? Então a gente precisa desta união para que outros pais, porque hoje faz 8 anos que eu perdi, mas eu lembro como é que era lá atrás, quando eu não conseguia conversar com meus parentes, sem ser específica, com meus parentes, com meus amigos, sobre isso, que todo mundo só dizia, deixa a Helena descansar, não fica falando dela porque vai te fazer sofrer. Sofrer, eu vou sofrer em relação a Helena enquanto eu viver. Eu sou feliz com o Elano, sou feliz, ou me dizer assim, olha pro teu filho, olha pro Elano, não fica falando da Helena. Os 3 são meus filhos. Então, a tristeza que eu tenho da Helena ter morrido, eu tenho a felicidade do Elano estar vivo, do Hector estar bem. Só que uma coisa, a gente não precisa, por ser feliz com o filho que está aqui, tu não precisa pagar o que morreu. Entendeu? E essa dificuldade desse horário no hospital. Então, quando me falaram, eu recebi a notícia no corredor. Então, todo o desespero que eu tive, porque eu não lembro das pessoas que estavam lá, entendeu? Todas essas 12 horas que passaram a enfermeira, se ela chegar na minha frente e dizer eu estava lá, não vou ter certeza, porque eu não lembro. Porque é uma época que tu fica com teus nervos, sabe? Tu não consegue lembrar de muita. Já meu marido lembra bastante, lembra muita coisa.
que eu não lembrava. Então eles me deram a notícia para mim e para o meu marido no corredor. Então todo o desespero que se seguiu a notícia foi presenciado por todo mundo. Entendeu? Todo mundo que estava ali no hospital, porque daí eu saí, a gente passou na direção pegar a documentação da Helena, porque ela já não saiu com nós, já foi à funerária buscar e coisa. Tudo aquilo, eu passar lá, porque daí tu tem que assinar a documentação, tem um monte de coisa que tu ainda tem que fazer além disso, né? Então a gente, e eu não, entendeu? Eu num desespero total, não conseguia fazer nada, foi meu marido que assinou tudo. Minha mãe e meu marido foram na funerária e eu junto, mas eles que organizaram tudo lá, eu não conseguia organizar nada. Tudo esse desespero foi todo presenciado por outras pessoas. E isso é o que eu falei, não é humano com a gente, sabe? A gente saiu na rua naquele desespero e era carnaval quando a Helena morreu. Um tempo que a gente pudesse ficar em algum local para tentar se organizar, sabe? Pelo menos minimamente, porque eu acho que demora para a gente conseguir voltar, né? Mas pelo menos esse primeiro baque de uns 20 minutos, meia hora, a gente tem um lugar privado para a gente fazer isso. Então, por essas e tantas coisas a gente vem lutando para que os pais possam ter. Não vai mudar o fato da morte, não vai. Porque a morte faz parte da vida e a gente precisa ter maturidade para encarar isso. Que é muito difícil, mas é verdade. Só que toda esse tratamento lá no hospital, tratamento na sociedade, tudo pode modificar e alterar o que a gente sente. Não agregar mais dor ao que já é tão doloroso. Muito legal isso tudo, Tati. Tem uma mãe aqui falando, né, corroborando com isso que tu falou, que o pior de tudo é as pessoas trazerem, né, que tu deve esquecer o teu filho, né, como se nunca tivesse existido. Uma outra pessoa compartilhando que mora em Gravataí, que o filhinho nasceu em outubro, né, e também, como todo mundo, né, sofre, né, desde que descobriu todas essas coisas, né. 6 anos, uma outra pessoa compartilhando que perdeu o Bernardo e hoje está tendo outro filho, né? E os dias ainda continuam cinzas. Tenha calma, talvez eles fiquem cinzas, talvez eles tenham nuances, né? As pessoas elogiando, né, Tati, a tua fala. A outra compartilhando que também teve, né, uma de 28 meses e 6 dias, né? Hoje está 3 meses. Que eles estão bem, graças a Deus. Trazendo aqui uma pergunta que eu vou te fazer depois, que é super importante, né? E aí outras colaborações sobre isso e as marcas que ficam, né? Que o tempo, aos poucos, ele vai passando, né? Outras pessoas que estão muito emocionadas com tudo isso que tu tá trazendo e que com certeza a gente tem isso, né? Acho que tu trouxe uma coisa super importante, sabe, Tati, que sempre me angustiou muito e a gente tentou mudar muito no hospital, que era um lugar privado para essa família, que quando a gente identificava que o prognóstico não era favorável, que a gente pudesse ter um local para aquela família, não só para pai e mãe, mas para outras pessoas também, né? E muitas vezes a gente pensa assim, e se pensou muito, né? Ano passado até foi discutido num evento que nós tivemos em Santos, né? Sobre cuidados paliativos, de não entregar para pai e para mãe nenhuma lembrança, mas por que não, né? Por que não uma caixinha de lembrança? Por que não um top? Por que não uma meia? Por que não alguma coisa que represente, que signifique, né? E hoje a gente já tem movimentos relacionados a isso no Brasil. E uma coisa que tu trouxe, né? A equipe interprofissional trabalhar junto. A gente precisa se ajudar nisso, né? A outra, compartilhando uma outra mãe, né? Que teve um prematurinho de 27 semanas e ficou 58 dias na UTI. A morte ainda é um tabu, eu acho que é, né, Tati? Um grande tabu, né? As pessoas que também receberam a notícia, né, da perda no corredor. A gente precisa mudar isso, Tati, estamos juntos, a gente vai conseguir fazer avanços e a gente já está fazendo avanços quanto a isso, né? A Grace aqui extremamente emocionada, né? Cada filho é único. E eu queria, né? Tem uma mãe que nos perguntou a respeito dos grupos e tem mais comentários aqui que eu vou ir te passando aos poucos, pelo adiantado da hora. Tem uma mãe perguntando assim, como ajudar os pais nesse momento, né? Como ajudar, né, nesse processo, então, de perda, né? E eu gostaria que
a resposta tu trouxesse para a gente um pouco do trabalho da ONG, que é né, que é lindo, é maravilhoso, né? Hoje não está conseguindo acontecer muito de forma presencial, mas vocês não deixaram de prestar assistência, então mais bonito ainda, né? Como ajudar essas famílias, Tati? Qual é o trabalho da amada Helena, que é tão lindo? Assim, como profissional, eu creio que a melhor indicação é sempre um profissional especialista em luto. Porque eu tratei, então assim, quando eu falo, eu não falo somente como meu presidente de ONG, eu falo como coisas que eu vivi. Eu tratei com um psicólogo não especialista, ele é bom, é melhor do que não tratar. Mas o indicado é o especialista em luto. Porque ele vai saber, por exemplo, a doutora Adriana Tomás falou, quando a gente perde um filho, tu coloca a chave do carro no congelador, de tão confusa que tu fica. Por exemplo, essas coisas assim, é o especialista em luto que vai ajudar. Ou um profissional, por exemplo, como tu, enfermeira, indica ajuda, indica locais. Eu acho que essa é a melhor forma de um profissional ajudar os pais. Indicar local. Ah, eu já vou fazer um parênteses, indicar a nossa cartilha, que tá aqui, que tá lindíssima, tá? Ela tem e-book também. E ela tem um monte de coisas bem fáceis e básicas sobre o luto. Seja conviver em sociedade, com os pais, uma série de coisas super legal, tá? Não é porque é nossa, mas é super legal mesmo, super indico. E assim, quando um amigo vier me perguntar, ou um parente, como que ajudam os pais, né, que perderam filhos? Eu vou dizer que depende a tua intimidade com o casal, ou com o pai ou com a mãe. Porque dizer assim, ai, um abraço basta. Na hora, um abraço basta. Chegou na hora da despedida, no velório, alguma coisa, tu dá um abraço sincero na pessoa, eu acho que é a melhor coisa que tu faz. Só que na convivência, não adianta a gente só abraçar. Então, tu tem que ter alguma orientação, alguma coisa sobre isso. Então, a gente pensou muito como poderia dar uma dica, porque eu não queria dizer, ai, depende de cada caso, porque afinal as pessoas querem uma dica sobre isso. Então, assim, depende da tua proximidade. Tu é próximo que chega para chegar, molhar uma planta para a pessoa, dar comida para um cachorro, buscar um pão, porque a gente não lembra de coisas básicas logo depois que tu perdeu um filho. Tu não lembra de se alimentar, tu não lembra de dar comida para um animal de estimação, de pagar uma conta, ajuda buscando as crianças no colégio, levando para um parque, fazendo, claro que não essa época, né? Mas levando passear, levando fazer alguma outra coisa, distraindo quem está em roda. Assim, tu ajuda muito os pais. Então é uma coisa na prática, porque a maioria das coisas a gente acha que vem falado, que a ajuda ela vem falada. E não. Ela vem em primeiro lugar coisas práticas, assim, se tu tem intimidade bastante. Se tu não tem intimidade, é um vizinho que tu gosta muito, mas tu não tem, respeita o momento dele. Ele chegou na tua casa, ele quer falar do filho, ouve. Ele vai te contar lindas memórias que ele tem. Outra hora ele vai contar memória dolorosa. Em 15 minutos vocês choram, dali a 15 minutos vocês estão rindo, lembrando de alguma coisa dele. Só que não adianta querer forçar, entendeu? Eu acho que a grande chave de tudo, de ajudar, é isso. Não force uma intimidade que tu não tem. Não é porque a pessoa perdeu um filho que tu vai criar uma intimidade de uma hora para outra. Então é isso, respeitar sempre o momento da pessoa. Se a pessoa quiser falar, nesse caso, eu vou dizer que quem perdeu que vai ser o guia da conversa. Porque tem dias que a gente quer falar. Logo que eu perdi a Helena, eu chegava na parada do ônibus e dizia, oi, meu nome é Tatiana, perdi a Helena, eu queria contar para todo mundo. Entendeu? E agora tem dias que eu não tô afim, tem dias que eu digo rapidamente como foi e pronto, sabe? E olha lá, logo depois ali também, as pessoas me perguntavam, eu tinha uma falinha pronta ali, falava só aquilo e pronto. Mas no começo eu queria falar para todo mundo, tem épocas, entendeu? Momentos, pessoas. E aí, falando um pouquinho do trabalho da ONG, que a Flávia ali me lembrou, de falar do projeto de lei, que é tão importante, Sim. que a gente montou um projeto de lei, que ele está tramitando ainda, dois projetos a gente montou. O primeiro, quem apresentou foi a deputada Keiko Otto, a nível federal, né? Que a nível estadual a gente tem outro projeto que já foi aprovado. Então, somos o primeiro estado no Brasil a ter uma semana dedicada para falar de luto parental com profissional de saúde, com sociedade, com profissionais, não só de saúde, com profissionais, com sociedade, com escolas, porque o luto está lá dentro também. Por exemplo, meu filho estava indo na escola no passado
E quando perguntam, ai, vamos falar os coleguinhas, tudo sentado, né? Ai, vamos falar da. Tu tem irmã? Tu tem irmão? Pra ele é complicado. Ele diz, olha, eu tenho uma irmã que morreu, todo mundo se choca, entendeu? Então tá na escola, tá em vários lugares que a gente não percebe que a gente tem que começar a falar. Por isso, essa semana é tão importante. Já estão tentando em outros estados e estão avançando sobre isso. E o projeto de lei esse federal, ele fala sobre várias coisas. Sobre o acolhimento a pais que tiveram perda gestacional, sobre uma lembrancinha que seja dada. Hoje tem hospitais que já fazem, mas para que isso se torne, chegue, porque assim, o que a gente quer? Que chegue a todas as mães, a todos os pais, ou pelo menos a todas as cidades. Então, para isso, tem que ser através de um projeto federal. Para que esse material, por exemplo, chegasse para todo mundo, que já ajuda muito, é só através de lei. Então, esse projeto que apresentou agora foi a deputada Carmen Zanotto, ele está tramitando ainda, e fala sobre treinamentos anuais para profissionais de saúde, que também é tão importante, e fala uma série de outras coisas. É 3649, tá aí no quadro, por favor. É 3649/2019. Isso mesmo. 3649/2019, para quem quiser pesquisar. Ele é bastante grande. Também tínhamos, né? Esse ano a gente não tem encontro presencial de apoio, grupo de apoio. E várias outras, temos a exposição de fotografias, que é muito legal também. A gente já fez 3, elas estão disponíveis online, é só procurar no Instagram da ONG, tem os links do ISU. E a primeira, ela vem mostrando um mundo em preto e branco, que é o que a gente fala muito, que modifica, né? Todo mundo da gente. A segunda é As Cores do Meu Viver, que mostra que não precisa tu ter necessariamente outro filho para ser feliz. Tem muitas pessoas que encontram o caminho através de outras coisas, do trabalho voluntário, de um animal de estimação, os pais, todo mundo ajuda, muitas coisas ajudam. E a terceira é a Aprisionados, que é a primeira que veio um pai como protagonista junto com a mãe, que até então nós validávamos a mãe, o pai sempre estava junto, nos eventos e tudo mais, mas a gente falava muito de mãe. Hoje a gente já fala luto parental, já valida o pai. Então, a Aprisionados vem para mostrar isso. E tá tudo online lá. E temos vários outros projetos. Senão eu fico uns 40 minutos falando aqui sobre projetos. Mas Que lindo, Tati. Mas é lindo, né? Mais vários comentários, né? Trazendo a questão das pessoas não ouvirem, né? Quando a mãe quer contar a respeito da sua dor. Pessoas trazendo também a questão mais de receber informação no corredor. Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para lutar, muita coisa para fazer, né? Muita coisa para mudar nas realidades hoje, né? Mas nós começamos. Eu acho que há algum tempo atrás a gente olhava isso tudo acontecer e a gente não mudava, mas hoje a gente muda essas realidades, né? Então, como tu disseste, hospitais que já estão fazendo a caixinha para a família levar para casa com algumas lembranças. Tem um hospital até em Curitiba que eles gravam um CD com o batimento cardíaco do bebê e uma música e entregam junto. É super tocante, é super bonito. Então, eu sempre falo, sabe, Tati, eu não sei se tu concorda, mas que boas ideias, elas existem. A gente precisa compartilhar essas informações e fazer com que elas aconteçam para poder abraçar melhor essas famílias. Abraçar pai, abraçar mãe, vô, vó, irmão, todo mundo perdeu. Todo mundo Isso perdeu. Mesmo. É doloroso para todo mundo. E aí, Tati, eu queria te dizer, para nós, equipe de saúde, é muito doloroso. É muito doloroso, né? Principalmente quando a gente perde junto com a família e tem a certeza que não fez tudo o que poderia fazer, por causa de protocolos que estão estabelecidos e que a gente não pode fazer diferente. Então, assim, isso é um apelo para as equipes de saúde, né? Mudar protocolos, fazer diferente, é possível, basta a gente querer se colocar no lugar do outro. Tati, muita gratidão pela tua presença com a gente, muito obrigada. Nós queremos outros momentos felizes, assim, falando da Helena, falando de todo esse contexto, porque como tu falou, luto parental não é só tristeza. Houve um nascimento, houve uma vida, né? E houve uma história. Tu
quer deixar um recadinho final, Tati? A gente tem 3 minutos. Eu queria só dizer que é tão bom a gente poder encontrar espaços assim para a gente falar. Como tu se emocionou agora, nós tivemos no vídeo do YouTube, lá tem, para mim ser rápida, tem os profissionais falando sobre isso, porque a gente pensa que o profissional não sofre, ele sofre junto. Não tanto quanto, porque sofrimento não é para medir. As pessoas sempre dizem mais ou menos. O profissional, ele sofre como profissional, os pais sofrem como pais. Então, a gente precisa começar a falar sobre isso. E que bom que a gente pode contar com vocês para falar, para abrir esse espaço, para sempre estar trocando informação e seguindo nessa luta que é tão difícil. E para os pais, eu quero dizer que tem esperança. Não uma esperança romantizada e nem nada lindo, maravilhoso, mas tem esperança e a gente está aqui para acolher vocês e para lutar todos juntos para isso melhorar. Obrigada pela oportunidade, por cada um que ficou aqui acompanhando. Que bom. E a Madalena tem o Instagram, né? Tem o site, tem o Instagram que o pessoal pode acessar, conhecer o trabalho de vocês, né, Tati? E poder colaborar, né, pessoal, conhecendo um pouquinho mais e compartilhando as histórias. Isso? Isso, e também temos alguns vídeos lá no YouTube que a gente Opa. colocou, a gente fez vários vídeos sobre a perda, que também é um conteúdo bem legal para os pais conseguirem acompanhar. Que legal. Beijo, muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou. A Madalena, obrigada, ONG, por existir, né? Tati, obrigada pela tua luta, um beijo nos teus filhos, no teu marido, né? E para vocês que nos assistiram até agora, a gente falou sobre luto parental. Essa live vai estar à disposição de vocês. Assistam, interajam, saibam mais sobre o assunto, a gente está à disposição para isso. Você que é pai e mãe, não desista, tudo tem a sua hora. E você que é profissional de saúde, lute para mudar realidades que você não acredita serem certas. Beijo, boa noite. Até mais. Boa noite. Ai.